Bom dia. Zacarias 4. Livro de Zacarias, capítulo 4. O anjo que havia falado comigo retornou e me acordou como se desperta alguém que está com muito sono. E me indagou: que vês? Ao que respondi: vejo um lindo candelabro, todo em ouro maciço e com um recipiente para azeite na parte superior, com 7 lâmpadas e 7 tubos que se unem às lâmpadas que estão colocadas em cima dele. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, com uma à direita e outra à esquerda. Então indaguei o anjo que falava comigo: meu senhor, qual é o significado desta visão? Diante do que ele me questionou: não sabes o que é isso? E eu repliquei: não, meu senhor. Então ele me explicou: esta é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força nem mediante violência, mas pelo poder do meu Espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. Então ele mostrou em visão, mostrou para ele ali um candelabro de ouro, o lugar de colocar azeite, 2 oliveiras. E ele não entendeu, como nós olhamos de afeto, falou: não entendemos. Aí ele pergunta, então o anjo, ele falou: não, você não entendeu ainda? Mas é para avisar a Zorobabel, que Zorobabel era o chefe do governador, né? Ele disse assim: olha, avisar ele que não é por força nem mediante violência, mas pelo poder do meu Espírito. Mostrando para ele que ele não vencia absolutamente nada pela força do pulso dele, ele não vencia nada pela violência, que tudo vencia através do Senhor. Às vezes nós também queremos fazer as coisas, queremos obter vitória através da força do nosso pulso, do nosso braço. Mas não é pela nossa força, não é pela nossa inteligência, não é por nada nosso, mas sim através do Senhor. Como se eu diz, nós tudo podemos nele, estando arraigados nele, nós obtemos vitórias. Caso contrário, não. As pessoas às vezes confundem, eu vejo pessoas falar: não, eu consegui isso, eu obtive aquilo. Mas não, tudo que nós conseguimos ou temos é o Senhor. Quem pensa que és, ó monte majestoso? Diante de Zorobabel te tornarás uma campina, e ele trará a pedra angular principal aos braços. Favor, graça. Então Deus falou comigo nestes termos: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desta casa, e certamente suas mãos completarão o final da obra. Assim todos saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porquanto aqueles que acham insignificante os dias dos pequenos trabalhos ficarão agradavelmente surpresos ao virem a pedra principal, o prumo nas mãos de Zorobabel. Então Deus me revelou: eis que estas 7 lâmpadas representam 7 pares de olhos do Senhor, que percorre toda a terra sem cessar. Em seguida perguntei ao anjo qual o sentido das oliveiras, direita e esquerda do candelabro. E ainda acrescentei outra questão: e o que significa esses 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ao que ele me questionou: não sabes o que tudo isso quer dizer? E eu confirmei: não, meu senhor. Então ele me explicou: estes são 2 homens ungidos para trazer o óleo santo e servir o soberano do mundo inteiro. Deus mostra para ele através de visões, e o anjo dá explicações para ele sobre essas visões, da construção, ou melhor, da reconstrução do templo em Jerusalém, onde a maioria achava que não ia conseguir a construção diante das poucas pessoas que estavam trabalhando, que estavam
para fazer a obra. Mas Deus disse, não, mesmo com essas poucas pessoas, vai sair. Zorobabel está iniciando a obra e ele vai concluir. Nós também olhamos para nós mesmos, achamos, olha, eu não tenho condição de fazer isto ou de fazer aquilo. Mas se Deus está com nós vamos conseguir. Se é Deus que está na direção, nós conseguiremos. Mas se não for Deus, nós podemos ir com toda a força, nós podemos utilizar todos os meios, nós não conseguiremos nada, nada. Temos que ser dependentes do Senhor, porque tudo vem dele. Zacarias capítulo 5. Tornei a levantar os olhos e eis que observei um livro em forma de rolo de pergaminho que voava. E o anjo me questionou, o que vês? E eu repliquei, vejo um grande rolo de pergaminho que flutua no ar, medindo 20 por 10 côvados. Isto é 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. Então ele me revelou, eis que neste pergaminho está escrita a maldição que será derramada sobre toda a face da terra. Porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme esta praga. Assim afirma o Eterno Todo-Poderoso, eu lancei esta maldição para que ela entre na moradia do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela permanecerá nas casas dessas pessoas, até que estejam completamente destruídas e não restarão nem vigas de madeira, nem de pedra. Deus falou, estou enviando, isso aí quer dizer, o anjo do Senhor falando, né? Isso aí quer dizer que eu estou enviando a maldição na casa, na vida de todos os ladrões e todas as pessoas que juram falsamente. E nós temos que entender que ainda hoje, infelizmente hoje nós ouvimos constantemente as pessoas usarem o nome do Senhor de maneira errada. Eu vejo as pessoas tudo, não, em nome do Senhor, está errando, está mentindo, está enganando, está se prostituindo. Não, mas eu vou conseguir isso, então, em nome de Jesus, é em nome disso. Mas não fala com a devida seriedade, não penso direito antes de falar. E os ladrões que nós vemos em toda parte, né, principalmente no nosso país, está um caso sério, um caso absurdo. Mas Deus falou que já enviou maldição para eles. Então, o que tem que acontecer, a única solução é quem está nessas práticas erradas se converterem. Mudarem, abandonam a mentira. Nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Tem que abandonar, não importa se é pequena, se é grande. Abandonar a mentira. Abandonar o erro. Abandonar todas as práticas erradas. E vir para o Senhor. Que caso contrário, a maldição enviada por Deus, vai habitar nesses lares, vai habitar nessas famílias, vai habitar nessas pessoas. Logo em seguida, o anjo que conversava comigo adiantou-se e me orientou. Ergue agora os teus olhos e observa o que é isto que vem surgindo. Então indaguei sobre o que era aquilo e ele me esclareceu. Ora, é um éfa, um cesto de medir, e acrescentou, e ele representa o conteúdo do pecado de toda a terra. E notei que uma grande tampa de chumbo foi retirada, e dentro do cesto estava sentada uma mulher. E o anjo explicou, esta é, pois, a perversidade. E empurrou para dentro do enorme cesto e a fechou outra vez com a tampa de chumbo. De novo levantei meus olhos e observei que se aproximava bem à minha frente 2 mulheres, com asa como de cegonha. O forte vento arremessou suas asas e elas ergueram o cesto entre o céu e a terra. Indaguei o anjo, para onde estou levando o cesto? E ele prontamente replicou, para o país dos 2 rios, isto é, a Babilônia. Lá lhe construirão um santuário, e quando esse templo estiver pronto, o cesto será depositado ali e sem pedestal. Novamente agora ele fala sobre um outro erro, sobre um outro pecado, que é a perversidade. As pessoas hoje, eu vejo muito cristão falando, não, nós não podemos ser perversos, mas eles são perversos.
As pessoas têm perversidade ao falar, em agir, no seu cotidiano ali no procedimento. As pessoas agem com perversidade dentro de templos, no púlpito, e acham que estão bem. Nós temos que compreender que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, fazer pelo próximo aquilo que nós gostaríamos que fizesse a nós. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que estar aceitando, concordando com a pessoa está no erro, está no pecado. Ah, não, porque eu amo como a mim mesmo e tudo bem. Não é assim. Amar como a nós mesmos, amar com o amor de Deus, é da mesma forma que nós buscamos a salvação. Nós queremos ser salvos, também queremos que a pessoa seja salva. Então a preocupação não é agradar, fazer a vontade das pessoas, mas fazer a vontade de Deus. Então nós temos que tratar todos de acordo com a vontade do Senhor. Temos que eliminar esses pecados, porque nós estamos cheios de pecados. E infelizmente, apesar disso, continuamos falando que Deus é bom, continuamos falando em nome de Jesus, mas não abandonamos os pecados. E se continuarmos assim, nós vamos pagar um alto preço. O Senhor já enviou a maldição, já enviou a praga, e isso é para todos nós. A menos que nós nos arrependamos o mais breve possível e voltamos ao Senhor. Zacarias capítulo 6. Uma vez mais levantei o olhar e avistei 4 carruagens que saía dentre os montes, e esses montes eram montes de bronze. Na primeira carruagem estavam atrelados cavalos vermelhos, e a segunda cavalos pretos, e na terceira cavalos brancos, e na quarta carruagem cavalos malhados, e todos eram muito fortes. Então daí o anjo que me esclarecia: o que são estes, meu senhor? O anjo explicou: eis que estes são os 4 ventos do céu, que partem da presença do soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção às terras do norte. A que tem cavalos brancos partem em seguida na direção oeste, para o ocidente, e as que têm cavalos baios rumam para a terra do sul. Os grandes e vigorosos cavalos avançavam, ansiosos por percorrer a terra. Então o anjo lhes ordenou: ide agora e percorrei toda a terra. E eles partiram. Em seguida o anjo me chamou, dizendo: vê os que foram para as terras do norte, faz o meu espírito apaziguar em relação a esta região. É interessante que nós devemos observar que todas as visões, tudo que ele mostrou, o anjo do Senhor mostrava para Zacarias, Zacarias perguntava e ele fazia questão de esclarecer o que era. Nós vimos aqui, tem lugar que não chegou nem mesmo Zacarias perguntar, mas o anjo perguntar: não, você vê, você entende isto? Ah, não, então tá, então é isso e isso. Então quando eu vejo pessoas dizendo: ah, não, eu tive uma visão, eu tive um sonho, Deus me revelou, mas só que eu não entendi bem, então não é o Senhor. Porque quando Deus nos mostra em sonhos, quando o Senhor nos revela através de visões ou através de revelação alguma coisa, nós sabemos bem claro o modo e o jeito, nós sabemos tudo, porque Deus não é Deus de confusão. Ele esclarece, assim como nós vimos aqui esclarecendo tudo a Zacarias. Então quando Deus nos traz qualquer revelação, temos que entender isso, que é claro. Se nós não estamos conseguindo entender, não parece que é assim, eu não tenho certeza, eu tenho que procurar alguém para me falar, esquece. Não é do Senhor. O Senhor não vai enviar uma visão, uma revelação, um sonho, para a pessoa não entender e ter que estar procurando aos outros para em busca do significado. Então, quando o Senhor envia, nós sabemos o que é. E por mais assustadora que seja a notícia que nós percebemos, mas nós temos paz. Que a paz do Senhor, aquela paz que transcende todo o nosso entendimento, é que está com nós. E a palavra de Deus veio a mim de novo com a seguinte ordem: toma prata e ouro dos cativos, Eldai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia vai à casa de Josias, filho de Sofonias.
Pega a prata e o ouro, faz uma coroa sagrada e coloca sobre a cabeça do grande sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. E profetiza-lhe que assim afirma Deus do Senhor dos Exércitos: eis que aqui está o homem cujo nome é Renovo. Ele partirá do seu lugar para edificar a casa de Deus. Ele pessoalmente construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar toda a terra. Ele será sacerdote no trono, e haverá perfeita paz entre os dois. A coroa será para Eldai, Tobias, Jedai e En, o bondoso filho de Sofonias, como um memorial na casa de Deus. Grande quantidade de pessoas virá de longe e ajudará a edificar o templo do Senhor. Então reconhecereis que o Eterno Todo-Poderoso me enviou para nos trazer este anúncio. Isso só ocorrerá se agirdes com obediência cuidadosa e fiel à voz de Deus, o Senhor, vosso Deus, vosso Senhor. Que agora o Senhor também está falando já no futuro, falando da vinda de Jesus, da manifestação de Jesus, o renovo do Senhor, o Filho dele. E olha que está falando aqui, Zacarias está profetizando há muitos e muitos anos antes, aproximadamente mais de 500 anos antes da vinda de Cristo. E ele já estava falando sobre o renovo, sobre a vinda, e fez um ato, fazendo até um ato simbólico, mandando fazer uma coroa de ouro, simbolizando que quem viria seria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E realmente ele veio, o renovo do Senhor veio, o Filho de Deus veio. E infelizmente o povo, a terra não recebeu, apesar de ser tudo dele, tudo ele que fez. E perseguiram, prenderam, e o crucificaram, ele morreu ali na cruz do Calvário. Mas o Senhor, ele revela de maneira clara, e o que ele revela acontece. Ele revelou sobre a vinda de Jesus, e Jesus veio. Da mesma forma, tem vários outros profetas, revela sobre a segunda vinda dele. E ele está vindo, ele está às portas. E com certeza em breve, Jesus voltará. Zacarias capítulo 7. No dia 4 do mês 9, chamado Kislev, entre novembro e dezembro, no 4º ano do império do rei Dario, o Senhor Deus entregou uma mensagem ao profeta Zacarias. Foi na época em que o povo de Betel enviou Sarejé e Regem-Meleque com seus homens a fim de rogarem a Deus. Com a seguinte indagação aos sacerdotes do templo do Senhor Todo-Poderoso e aos profetas: devemos lamentar, chorar e jejuar durante todo o 5º mês do ano, lembrando o mês em que o templo foi destruído, como temos feito há décadas. Então a palavra de Deus dos exércitos veio a mim dizendo: questiona todo o povo desta terra e ao sacerdote, quando jejuaste, planteaste, no 5º, no 7º mês, durante esses 70 anos, foi de fato para mim que jejuastes? E quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não foram estas palavras que Deus proclamou no meio dos antigos profetas, quando Jerusalém era próspera e habitada com suas cidades ao redor, e quando o Negueb, toda a região sul, e a Cefelá, as planícies costeiras de Judá eram habitadas? E a palavra do Senhor veio outra vez a Zacarias nos seguintes termos: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, praticai a justiça verdadeira, demonstrai amor misericordioso e compassível, cada um para com seu próximo. Não oprimais as viúvas, os órfãos, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeje no coração atitudes malignas contra o seu irmão. Eles, porém, não deram ouvidos, sequer aceitaram escutar, mas deram-me as costas e taparam os ouvidos para não executar nenhuma das minhas palavras. Endureceram o coração e se negaram a ouvir a minha lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos havia falado pelo meu espírito, por intermédio dos antigos profetas. Por este motivo, eu me deixei tomar pela ira do meu zelo, e assim como eles não quiseram ouvir, quando eu falei,
Assim também eu não vou escutar quando eles orarem e clamarem a mim. Sou eu, Deus, o Senhor do soberano, quem está falando. Mas espalhei-os como um vendaval entre todas as nações pagãs. Assim a terra que deixaram para trás ficou devastada de tal maneira que ninguém atravessava, porque transformaram a terra amada e próspera num deserto estéril. Novamente o Senhor traz uma palavra para Zacarias, começa chamando a atenção da religiosidade do povo, por fazer jejum, fazia festas, comia tudo aquilo, mas não está fazendo para o Senhor. Não adianta nós estarmos indo também à igreja todos os dias, estarmos orando, cantando, fazendo qualquer coisa, e nós não abandonarmos o pecado. Deus falou coisa, falou, não, vocês fizeram esse jejum, essas consagrações, foi para mim realmente? Não, não foi. Então por isso o castigo veio. Por isso, e olha que quando o Senhor falou isso, já tinha décadas que o povo estava no cativeiro. E nós sabemos que o povo ficou lá durante 7 décadas, né? Ou seja, 70 anos. Então ele agora está falando, será que foi por isso que vocês estão fazendo? Quando eu clamei, eu mandei vocês se consertarem, se arrependerem, abandonar o pecado, a mentira, a desonestidade, o adultério, tudo mais, vocês viraram as costas, vocês não quiseram saber, não quiseram ouvir. As palavras que eu mandei atrás dos profetas. Agora também, as suas orações, esses pedidos, eu não estou ouvindo. Nós, quando estamos no erro, quando nós estamos em pecado, não adianta ficarmos orando, clamando, porque Deus não vai ouvir. Deus não vai ouvir as nossas orações, nossos pedidos. Antes de nós falarmos qualquer coisa com Deus, nós temos que lavar nossas mãos, limparmos. E a única maneira de limparmos é abandonar todo o erro, todo o pecado. Religião não salva ninguém. Não adianta estar enfiado dentro da igreja, mas estar em tudo errado. Sem santidade ninguém verá a Deus. Essa é a palavra dele. Zacarias capítulo 8. Mais uma vez vem a minha palavra de Deus Todo-Poderoso. Assim afirma o Senhor dos Exércitos, tenho grande zelo e intenso cuidado para com Sião, e estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim, pois, declara o Eterno, estou retornando para Sião, e tabernacularei no centro de Jerusalém. Então Jerusalém será chamada por todos de cidade verdade, e o monte de Deus dos exércitos será conhecido como monte sagrado. Assim promete o seu soberano, homens e mulheres, idosos, ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada qual com sua bengala na mão por causa da idade avançada. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que ali brincarão. Ainda que tudo isso pareça impossível para o remanescente deste povo, naquele tempo, todavia será impossível para mim, afirma Deus dos exércitos. Assim garante o Eterno Soberano, salvarei minha gente, libertando-os da terra do Oriente e das terras do Ocidente. Eis que eu os trarei, e eles habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade, lealdade e justiça. Assim diz Deus dos exércitos, fortalecei vossas mãos, todos vós que ouviste nesses dias estas palavras da boca dos profetas que estiveram presentes no dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor Todo-Poderoso para que fosse edificado. Pois antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem os animais de carga lhe rendia qualquer ganho. Ninguém podia cuidar da sua vida e de seus negócios em paz e segurança, por causa dos seus adversários, porquanto eu mesmo havia colocado cada pessoa contra o seu próximo. Mas hoje, não mais agirei com o remanescente deste povo, como fiz no passado, assegura o Eterno de Israel, dos exércitos. Haverá, portanto, uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas, a tempo, e o céu derramará o orvalho necessário, e providenciarei todas essas bênçãos como herança ao remanescente deste povo. Ó casa de Judá e casa de Israel, assim como fostes uma maldição para as nações, assim vos salvarei, e haverei de ser uma grande bênção. Não temais, mas fortalecei as vossas mãos
e sedes corajosos. Assim afirma Deus dos exércitos, assim como planejei vos castigar sem compaixão, quando os vossos pais me provocaram o extremo furor do zelo, diz o Senhor Todo-Poderoso. Semelhantemente, agora tomei a decisão de uma vez mais ele ser favorável e fazer o bem a Jerusalém e ajudar, sendo assim nada tem mais. Por causa das desobediências do castigo, Deus tinha levado o povo, enviado para o cativeiro, tinha enviado lá para a Babilônia. Mas Deus agora, apesar de ninguém ver nada, Jerusalém está destruído, o templo destruído, o povo no cativeiro, tinha uma meia dúzia só que tinham deixado, que os babilônicos, os caldeus tinham deixado ali, mas todos eles estavam lá. Deus agora está falando, vai voltar todo mundo. A Jerusalém estava deserta, arrasada, os muros derrubados, mas Deus falou, não vai voltar a ser habitada. Ainda terão crianças brincando na rua, pessoas de idade nas praças, ainda terá comércio. Antes não estava tendo porque não tinha dinheiro, nada produzia. E isso tudo aconteceu em virtude do pecado do povo, em virtude do erro. Deus permitiu a destruição, a maldição, pessoas morreram, o resto foram para o cativeiro. Mas Deus está falando, não desanima não. E olha, já tinha dezenas de anos que estava assim. Deus falou, não, mas eu vou mudar essa situação. Eu vou mudar. Da mesma forma somos nós que vivemos no pecado, aprontamos tudo que não deveria. Aí somos enviados para o cativeiro. O nosso cativeiro é uma enfermidade, é o casamento destruído, é as finanças, é dívidas, é problemas na família, enfim, várias naturezas. Mas o Senhor, Ele diz da seguinte forma, eu vou mudar essa situação. Eu vou transformar essa situação. Eu vou trazer vocês de volta. Vai ter alegria, vai ter paz. Mas por isso é necessário que nós nos convertamos, que nós abandonemos os pecados. E quando nós fizermos isso, nos rendermos ao Senhor, Ele nos traz de volta. Ele nos tira do cativeiro que estivermos e traz para a presença dEle. A decisão é nossa, nós que temos que tomar isso. Semelhantemente, agora tomei a decisão de mais uma vez de ser favorável e fazer o bem a Jerusalém e ajudar, sendo assim nada até mais. Eis, portanto, o que deveis fazer. Falar é verdade, cada um com o seu próximo. Julgai com sabedoria e paz nos tribunais. E ninguém trama em seu íntimo mal contra o próximo. Tampouco ame o juramento falso, nem mentira, porquanto eu rejeito todas essas malignidades, declara Deus. Então, novamente, veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos alertando. Assim diz Deus, o soberano, o jejum do 4º mês, bem como do 5º, do 7º e do 10º mês, de agora em diante, serão ocasiões festivas, alegres e de júbilo, encontros felizes para todo o povo de Judá. Por esta razão, amém a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, povos e moradores de muitas cidades ainda virão, e habitantes de uma cidade irão a outra e convidarão, vamos depressa rogar o favor de Deus e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou a caminho. E assim muitos povos e nações poderosas irão buscar Deus Todo-Poderoso em Jerusalém e suplicar seu benefício. Assim, pois, profetiza Deus, o Senhor dos Exércitos, eis que naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e exclamarão, sim, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Deus envia, não é o diabo, não é Deus que nos envia para o cativeiro, é Deus que permite que a maldição dele nos atinja. E isso tudo é em virtude dos nossos pecados, das nossas desobediências. Às vezes nós estamos falando que nós somos cristãos, que amamos o Senhor, mas na verdade simplesmente somos mentirosos. Estamos mentindo, porque não passamos de religiosos. Vamos a templo, fazemos jejuns e tudo mais, mas não conhecemos o Senhor, não obedecemos, porque nós estamos na prática da mentira, do adultério, da maldade,
nós não cuidamos, não amamos o próximo. Quando o próximo está necessitando de algo, nós viramos as costas, nós corremos, nós fugimos. Usamos o nome do Senhor em vão e ainda falamos que o amamos. Ele não aceita, ele não adianta no nosso íntimo. Ele vistoria tudo, ele conhece tudo, sabe muito mais do que nós mesmos. Nós somos criatura feita por ele. Foi ele que nos fez. Ele é o Criador. Então não adianta, não temos como esconder. Não podemos ser hipócrita. A raça que mais Jesus combateu é a hipocrisia. É aquele que fala uma coisa e faz outra. Aquele que diz ser uma coisa e não é. Temos que voltar, temos que nos converter ao Senhor. Aí sim, se tivermos realmente convertido de coração, Ele nos tira do cativeiro. Saímos desse cativeiro e voltamos. Ele mandou o povo dele para o cativeiro. 70 anos. Ele só trouxe. No momento que ele falou, não, agora o povo me quer realmente. Hoje nós lemos até o capítulo 8 de Zacarias. Amanhã nós daremos início ao 9 e possivelmente estaremos concluindo a leitura. São capítulos pequenos, são 14 capítulos pequenos do livro de Zacarias. Possivelmente os outros 5 capítulos, no dia de amanhã nós encerramos. Senão vai ficar um pouco outro dia. Mas todas as dúvidas, todas as respostas nós encontramos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.